Como é que você faz para dimensionar o contator e o relé térmico corretamente para um motor trifásico? Você acha muito difícil isso? Vamos aqui rapidamente, sem enrolação, entender como é que a gente faz para dimensionar cada um deles. Primeiramente, é importante a gente descobrir a corrente nominal do motor. Afinal de contas, o contator tem que suportar a corrente nominal do motor e o relé térmico ele tem que justamente desarmar o circuito quando a corrente nominal do motor for superada. Para isso existe justamente essa fórmula aqui que eu já expliquei no vídeo anterior. Porém, se você pegar como esse exemplo aqui a placa de identificação do motor que está lá intacta, bonitinha, novinha e já tem esse dado aqui que é a corrente nominal do motor, você já pode utilizar esse dado para dimensionar esses dois aqui, ok? Primeiramente, vamos pegar como exemplo esse motor aqui ligado na tensão de 220 volts. Aqui a gente vê na placa de identificação que a gente vai ter uma corrente de 26,4 amperes, ou seja, esse motor, que é um motor que a gente viu ali, que ele é 7,5 kW, ou ele é um motor de 10 CVs, ligado em 220 volts, ele vai ter uma corrente nominal de 26,4 amperes. É essa informação aqui que a gente precisa. Essa daqui também é muito importante, essa informação, quando você for dimensionar o contator. Por quê? Cada contator ele tem a sua tensão de trabalho específica. Lembrando que essa tensão de trabalho não é a alimentação da bobina. A bobina dele vai vir marcada aqui, ó, discriminada. No caso, esse exemplo que eu estou utilizando, um da WEG. Ele pode ter, por exemplo, uma bobina de 24 volts e trabalhar com a tensão de 220. Ele pode ter uma bobina com alimentação em 220 volts e trabalhar com 440 volts. Ou seja, a tensão que vai passar aqui, que ele vai interromper realmente no circuito, pode ser bem maior e completamente diferente do que a tensão de alimentação da sua bobina. Essa tensão é importante sim, porque algumas tensões, como por exemplo 440, 660 volts, alguns contatores não têm isolação própria para isso, ok? Então precisa observar, nas laterais de identificação do contator sempre vai ter essas informações, além dos catálogos, dos fornecedores, aplicativos e tudo mais. Informações atualmente com a internet é o que não falta, ok? Entendido isso, você precisa entender qual vai ser o método de partida do seu contator. Lembrando que o contator não é necessariamente utilizado só para motores elétricos. Você pode ter aqui, no caso, uma carga que poderia ser uma resistência trifásica, ok? Também poderia alimentar com o contator. E para isso, seriam contatores aplicados com a categoria AC1. Esse contator aqui no caso, você precisa aplicar, nesse exemplo, para uma partida direta, você precisaria aplicar um contator com a categoria AC3. Para uma partida estrela-triângulo, que tem aquele pico de partida menor, você poderia aplicar um AC2 e assim por diante. Tem um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente o que é esse AC1, AC2 e AC3. Mas isso é um fator importantíssimo para você classificar o seu contator primeiramente, ok? Há algumas especificações, motores que partem com uma corrente muito alta, você precisa aplicar às vezes até a categoria AC4. Então as informações importantes para o contator é a tensão de trabalho da bobina, ou seja, a tensão que vai alimentar, que vai energizar ele, e qual é a tensão que ele vai interromper, né, no circuito, e a categoria de aplicação dele, se é AC1, AC2 e AC3. Diante disso, com essa corrente nominal do motor, eu já consigo aplicar o meu contator. Porém, tem uma informação muito importante na placa de identificação do motor que quase ninguém dá valor e simplesmente ignora. É importante, mas ao mesmo tempo não é necessário, vou explicar o porquê. Na placa de identificação do motor, você pode observar aqui que tem esse tal de FS, é chamado de fator de serviço. No caso desse motor, a gente viu aí, é um fator de serviço de 1,15. O que quer dizer isso aqui? A corrente nominal do seu motor é 26,4 ligado em 220 volts. Porém, há alguns exemplos de algumas máquinas industriais que durante o processo ali de produção, a máquina não pode parar porque o prejuízo pode ser muito grande. Então o que acontece? A máquina lá parou, desarmou o relé térmico, aí você vai verificar a corrente do motor e ela está acima da nominal do motor. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai mandar parar o maquinário, parar o equipamento, parar a produção para verificar o porquê que a corrente do motor está aumentando, ou talvez até substituir o motor se o defeito for nele. Porém, esse fator de serviço aqui, o fabricante indica o seguinte: você pode trabalhar com ele
1,15, ou seja, 15% a mais do que a nominal do nosso motor. O que seria isso? Se o nosso motor ele tem 26,4 amperes de nominal em 220 volts, um fator de serviço de 1,15 quer dizer que o meu motor ele pode trabalhar até isso aqui, ó, 30,36 amperes sem queimar, tá bom? Ele não vai queimar se ele trabalhar com essa corrente. Porém, uma observação importante, essa corrente que ele trabalha não é para ele trabalhar direto com essa corrente. Isso aqui é um fator de serviço, ou seja, no exemplo que eu dei, você foi lá, verificou que o relé térmico está desarmando, verificou a corrente, ela está acima de 26,4, porém, ela está abaixo ou está em 30 amperes. Então, pode deixar o motor continuar trabalhando, vai acabar a produção, vai eliminar o problema lá, parou, ok. Aí você programa a parada para a máquina, verifica o porquê que a corrente do motor subiu, ou até mesmo substitui ele se for necessário, e aí tranquilamente você consegue resolver o problema sem dar prejuízo para a empresa. Esse é um bom exemplo da aplicação do fator de serviço. Para isso, você precisa entender que você pode aplicar o motor em uma máquina e não admitir em hipótese alguma a aplicação do fator de serviço. Existem máquinas e equipamentos que, se houver qualquer tipo de aumento ali no caso da corrente, quer dizer que tem algo muito errado com o equipamento e talvez o próprio equipamento não suporte isso. Então é melhor parar e verificar realmente o que está acontecendo. Caso o equipamento ou o processo ali, ele aceite esse aumento, então ok, então você vai dimensionar tanto o contator quanto o relé térmico para aceitar esse fator de serviço, para você ter esse alívio durante o processo de trabalho, ok? Então, o seu contator você vai dimensionar conforme a corrente nominal, você vai utilizar o fator de serviço, descobrir qual é a corrente máxima de trabalho dele, e com essa corrente aqui você vai observar um contator respeitando as regras da tensão, a categoria de aplicação, que seria AC1, AC2 ou AC3, e aí você vai verificar aqui na lateral do contator ou no catálogo de especificação do fabricante se ele suporta a passagem dessa corrente nominal e pronto, está selecionado e dimensionado corretamente o seu contator, ok? Viram como é simples, não tem segredo nenhum em dimensionar o contator respeitando o fator de serviço. Agora, e o relé térmico, né? Esse carinha aqui, como é que eu faço? O primeiro ponto importantíssimo para definir o relé térmico é o modelo. Por quê? Afinal de contas, quando você vai encaixar um relé térmico, você vai colocá-lo aqui no contator e lá parafusar e ele ficar um conjunto assim. Se você compra um relé térmico da Schneider para colocar no contator da WEG, talvez esse encaixe aqui fique completamente fora e você pode acabar gerando mau contato aqui nos terminais do relé térmico. Ou mesmo contadores da WEG completamente diferentes, modelos diferentes, não se encaixa e isso pode ser ruim para o processo. Então, sempre recomendado é modelo do contator, o mesmo modelo, seja ideal que a aplicação dele aqui seja perfeita, o seu encaixe aqui, para não haver nenhuma folga, ok? E também tudo dimensionado da forma correta. Primeiro passo é isso. Segundo passo é dimensionar meu relé térmico, justamente o que eu falei aqui, ó, a nominal do meu motor. Então, eu posso simplesmente observar a tensão que ele vai trabalhar, descobrir qual vai ser a corrente nominal e aqui dimensionar o meu relé térmico, sem necessariamente observar o meu fator de serviço. Como eu falei, pode ter ocasiões em que você não quer que o equipamento, em hipótese alguma, trabalhe com uma corrente superior, porque isso pode ser danoso para o próprio equipamento. Agora, se você quer aceitar isso daqui, ok, você vai dimensionar um relé térmico com essa brecha aqui, ó, esse alívio adicional de corrente, ok? Mas aonde é que eu encaixo essa corrente, visto que o relé térmico, que nem por exemplo esse que eu estou aqui na mão, ele vai, ó, de 7 até 10 amperes, ou seja, como é que eu escolho isso, né? Por que de 7 a 10? Por que ele não é 30 amperes, 15, 16, igual o disjuntor? Justamente por causa disso aqui, ó, esse ajuste fino que você pode fazer ali para poder proteger o seu motor. E você vai fazer o seguinte, se você não for considerar o fator de serviço, e até mesmo é importante entender o seguinte, tem motores que esse fator de serviço não é 1.15, o 1.15 não é um padrão, e isso, por isso é importante observar a placa de identificação do motor corretamente. Alguns você vai ver aqui, ó, por exemplo, 1.25, você pode ver aqui, por exemplo, 1.40, já vi um caso muito raro, mas ele é 1.70, e vai ter alguns casos que você vai ver isso aqui, ó, ou seja, não é aceito absolutamente nada acima do nominal do motor, ok?
Então você vai considerar a nominal, digamos que você não considerou a nominal, então você vai pegar uma escala, afinal de contas, como eu falei, isso aqui ele vai de 7 a 10. Então você vai encontrar um relé térmico em que a sua escala, esses 26.4 esteja dentro da escala. Mas dentro aonde da escala? Vamos pegar como exemplo esse modelo aqui dessa figura que eu encontrei, que ele vai de 23 até 32 amperes, ou seja, a escala dele vai de 23 até 32 amperes. Dessa forma aqui eu já estou vendo que os meus 26.4 se encaixam aqui. Quando você vai considerar o fator de serviço, é importante você considerar se o máximo dele vai justamente estar chegando até o máximo do seu relé térmico, porque senão, como eu falei, pode chegar uma ocasião em que você foi lá no seu equipamento, verificou que o relé térmico desarmou, mas você precisa acabar a produção, só que de repente o seu fator de serviço está te dando lá 1.40 de alívio para você trabalhar, mas o seu relé térmico não atende, então não adiantaria muita coisa, porque você nunca conseguiria chegar no 1.40 se o seu relé térmico não tivesse ali devidamente calculado anteriormente no motor, ok? Considerando esse nosso motor aqui que seria de 1.15, ou seja, 15% a mais da nominal, quer dizer que até 30, 32 está se encaixando. Ou seja, o meu relé térmico estaria aqui no meio, né? Afinal de contas, ele, como ele vai aqui de 23 até 32, o 26 estaria mais ou menos aqui no meio e teria uma brecha para mais. Então essa daqui é a forma que a gente tem de dimensionar o relé térmico. Porém, e se for uma partida estrela-triângulo, será que isso aqui muda? Vamos lá? Então esse aqui é um exemplo de uma partida estrela-triângulo. A gente tinha observado, vamos pegar o mesmo exemplo do nosso motor em qual em 220 volts ele tinha uma corrente de 26,4 amperes com o fator de serviço de 1.15, no qual ele poderia ir até 30,36 amperes, ok? Então, esses eram os dados que a gente tinha e esses são os importantes para dimensionar o contator relé térmico para o estrela-triângulo. Vocês vão ver como é bem simples. Vamos entender primeiro o seguinte, o meu contator, eu preciso dimensionar o mesmo que eu tinha dimensionado anteriormente, ou seja, para essa corrente aqui de 26,4 amperes? Não, ok? Por quê? Primeiro de tudo, esse carinha aqui, né, o K3, né, o que vai fazer só fechamento ali em curto. Esse cara aqui, ele só vai operar sempre com 1/3 ou às vezes até menos da corrente nominal do motor. Então, se minha corrente é 26,4, posso dividir por 3 e considerar a corrente desse aqui. Ou seja, por isso que normalmente em aplicações ele é bem menor do que os demais, tá? Precisa obrigatoriamente? Não, mas imagina que isso aqui vai gerar uma economia gigantesca ali no painel, você comprando um menor do que colocando os 3 iguais. Esses dois aqui, eles precisam ter 26,4? Não. Afinal de contas, a corrente aqui do circuito ela vai ser dividida durante a partida do motor. Esse daqui, na partida, ele vai ter a mesma corrente que esse, né? Porque a gente vai estar fechando ali em curto. E depois que o motor partiu, o que a gente faz? A gente vai pegar a corrente do motor, que é esses 26,4, e a gente vai simplesmente dividir pela raiz de 3. Ou, se você já quiser considerar o fator de serviço, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui os 30,36 e dividir pela raiz de 3. Que aqui a gente vai ter então uma corrente de 17, vou arredondar aqui, 6 amperes. Aqui e aqui a mesma coisa, ou seja, tanto esse contator quanto esse contator, a gente não vai dimensionar nem para 30, nem para 26, né? A gente vai dimensionar para 17,6 amperes, já considerando o fator de serviço. Também você viu que ele reduziu bastante o tamanho dele, afinal de contas, na partida direta, a gente tinha toda a corrente passando por aqui. Já na partida estrela-triângulo, a gente tem uma divisão, afinal de contas, nesse momento aqui, a gente tem um motor fechado em triângulo. Quem assistiu um dos vídeos que eu postei aqui mostrando sobre o fechamento, vou deixar o card aqui em cima, você clica nele que você vai ver que você vai entender melhor isso. Você vai entender a diferença entre a tensão de fase e a tensão de linha. Você vai ver a diferença entre a corrente de fase e a corrente de linha. Você vai ver que essa corrente de linha aqui é a real que a gente vai medir nesse ponto aqui. E o nosso relé térmico vai entrar na mesma onda, ou seja, eu vou considerar esses 17,6 e eu vou aplicar o meu relé térmico com um ajuste de 17,6, considerando o 17,6 como sendo o máximo, né? Afinal de contas, os 26,4 dividido pela raiz de 3 daria 15 uns pouquinho, ou seja, ele teria que estar no meio,
E o ajuste do meu relé térmico, sem olhar a tabela aqui, eu vou pegar um modelo aqui, por exemplo, que iria de 13 até 17 ou 18, por exemplo, 18 amperes. Os meus 17,6 estaria se encaixando aqui. E também, caso eu quisesse trabalhar sem o fator de serviço, ou seja, trabalhando ali direto nos 15 e uns quebradinhos, estaria aqui no meio. E uma coisa importante, e não façam essa besteira, ok? É de quando você instalar o motor, instalar ele já ajustado o relé térmico considerando o fator de serviço. Não. Você instala o motor lá, faz toda a medição e você vai ajustar o relé térmico com a corrente nominal. Em um caso de falha, como o exemplo que eu dei, em que o seu processo, sua máquina não pode parar, aí você tem a possibilidade de aumentar considerando o fator de serviço para que sua produção pare. Mas se você já considerar e deixar ele trabalhando com o fator de serviço ajustado no relé térmico direto, a vida útil do seu motor vai reduzir bruscamente e isso é prejuízo para o seu processo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aqui. Você viu que sem enrolação aqui deu para entender facinho como é que você aplica e dimensiona o contator e o relé térmico, tanto partida direta quanto partida estrela triângulo, sem ficar fazendo conta, sem fazer nada. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que você achou. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com o seu colega que você acha que vai ajudar esse conteúdo. E aguardo você no próximo vídeo.